Olá a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para poder compartilhar então com vocês estas experiências maravilhosas que eu escrevo aqui neste livro, não é? Como este é o quarto capítulo, e um livro maravilhoso, não é? E não é maravilhoso porque eu escrevi, é maravilhoso porque ele conta as coisas que eu vivi com o Deus maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, o último capítulo eu terminei quando eu disse que eu já comecei a ler a Bíblia, né? Depois daquela chibatada, podemos quase dizer, que Jesus me deu, de tu aí que não queres ler a minha palavra, não é? Mas Jesus também diz que Ele corrige a todos os que ama, não é? Então, Ele estava me corrigindo e repreendendo, não é? Que era uma repreensão de eu não querer ler a palavra dele, e eu então comecei a ler. E depois neste capítulo eu falo o momento da decisão, não é? Agora tinha que tomar uma decisão. Agora o interesse em ler a palavra de Deus tinha tomado o primeiro lugar em relação aos livros, né? Que eu só queria ler os livros. E Deus ia falando comigo através dela, até que chegou o momento da decisão, né? Como quando nós, por exemplo, eu faço a comparação, não é? Quando a gente namora, tem o noivo, e chega um momento que tem que tomar uma decisão, casar, não é? Mas também não casa sem tomar essa decisão. Nós também não entramos nessa comunhão, nessa vivência cada dia com Deus, com Jesus Cristo, sem tomarmos uma decisão. Não é nada automático, não é? Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar, para nos redimir. Isso é verdade. Mas a salvação não é por isso automática. Não é que, pronto, ele morreu e agora todo mundo está salvo. Não é verdade. Nós temos que aceitar essa dádiva. É como quando alguém nos oferece um presente, eu te vou ilustrar aqui, ok? Eu vou oferecer um presente ao meu marido, né? Que é o meu cameraman, aquele que me apoia em tudo, graças a Deus por ele. Então eu quero lhe oferecer o presente, que é o presente da salvação. Toma. Não quer? Ah, vê? Não quis. Imagina. E é isso que muitas vezes acontece com muita gente, não é? Ele oferece a salvação, não é $1 milhão, nem 2, nem de euros, nem nada, é muito, muito mais, que a salvação não tem preço, né? Mas também ele insta connosco, e eu vou tentar mais uma vez, não é? Quer dizer, eu vou tentar assim. Então, olha, Jesus morreu por ti, tu queres um presente, tu queres? Olha, aceitas? Uau, aceitou, amém, que Deus abençoe. Agora, não é outra vez? Fica aqui, só para o mês da salvação já está, ele aceitou, não é? É assim que nós temos que fazer. Se nós não aceitamos, fica ali o presente, não faz efeito nenhum na vida da pessoa que não aceitou, mas quando aceita faz efeito, não é? Isso que eu queria ilustrar, não é? Assim é com a salvação, o presente, não é? Que Deus deu para nós, se o aceitarmos ou rejeitamos, não é? Mas como Deus nos ama tanto, não é? Como nós vimos aqui nesta ilustração, Ele tenta de várias maneiras que aceitamos a salvação que nos oferece, pois o desejo dele é ardente de que correspondamos a esse amor e vai batendo à porta uma e outra vez. Eu encontrei uma foto na internet, não sei se vai conseguir porque ela ficou assim um bocadinho, não ficou assim com muita cor, e eu queria ilustrar com essa foto, vê-se? Essa foto, como Jesus bate à porta, não é? Agora, ou nós aceitamos, abrimos a porta, ou nós o deixamos à porta, né? Que porta é essa? É a porta do nosso coração. Enquanto ele bate, ele vai batendo de uma e outra vez. Como é que ele bate, né? Ele bate através da palavra de Deus. Então, uma pessoa que fala, neste momento sou eu. Deus está a me usar a mim para falar à tua vida, para bater na tua porta. Olha, aceita Jesus como Salvador, aceita-me a mim, eu morri por ti, eu te amo. Então ele fala de várias maneiras, fala através da palavra, fala através da natureza, não é? A natureza também fala de Deus, das obras de Deus, porque não há nada aqui no mundo que não foi criado por ele, começar por nós, não é? Então, quer dizer, ele bate, mas quem tem que lhe abrir somos nós. Ele não arromba e espera que lhe abramos. Se não o fizermos, ele respeita a nossa decisão.
não é? Quer dizer, ele não vem e nos obriga, se eu tu me aceitas, eu com uma espada, não. Ele deu-nos o livre arbítrio e respeita a nossa decisão. Fica triste, naturalmente, não é? Quer dizer, quando a gente, até quando nós damos um presente e não aceita, ou, porque isso já tinha, né? Quer dizer, já tinha tantos, né? Que às vezes acontece isso, ou não gosta, fica para do defeito, a gente fica triste. E quanto mais Jesus, que foi lá na cruz, foi tão maltratado, tão perseguido, chicoteado, pisado, pregado na cruz, e diz assim, fiz isso por ti, olha, foi por ti que eu fiz isso. E a gente não quer, claro que ele fica triste. Mas, portanto, quando nós o não queremos, mas ele também não desiste de nós, porque o amor, que às vezes também a mim me pergunta, porquê é que tu falas? Já falaste uma vez, duas vezes, três vezes? Para! Assim é que o amor de Deus nos constrange, quer dizer, o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações e a gente ama as pessoas. Sabe que a salvação é a melhor coisa que o ser humano pode ter na vida, não é? E então Deus muito mais, Ele vai e insta connosco, vai falando uma e outra vez, não é? Até na esperança que a gente o aceite. Deus dá-nos várias oportunidades, mas se sempre resistirmos, pode ser que um dia seja tarde demais, não é? Pode ser que um dia seja tarde demais. Vem a morte de repente, né? E pronto, acabou. E eu decidi-me por ele. Eu abri-lhe a porta. E aqui diz, em Apocalipse 3:20, diz: Eis que estou à porta. Olha só. Esse desenho eu achei muito ilustrativo, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, somos nós, né? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que maravilha, né? Quer dizer, o próprio Deus, o Criador, vem cear comigo na minha casa, né? Como disse antes, frequentava a igreja e à missa todos os domingos. Sim, eu tinha uma religião. Ou se calhar até não, porque eu não fazia nada, né? Mas eu pensava que tinha, pronto. Com o decorrer dos dias aprendi que não se trata de ter uma religião. O que é preciso é um relacionamento pessoal com Deus, e isso eu não tinha. Por isso sentia que Deus era um Deus distante, mas era eu que estava distante dele, não é? Quer dizer, o que é que Deus quer de nós? Ter essa comunhão, não é? Como lá no Gênesis lemos sobre Adão e Eva, quando Deus criou Adão e Eva, lá vinha Deus Todo-Poderoso, vinha lá, bom dia, Adão. E depois, quando eles pecaram, já aquela comunhão já tinha-se cortado, não é assim? Tanto, e ele queria restaurar essa comunhão, e por isso que veio Jesus, não é? E ele continua a desejar ardentemente essa comunhão connosco, não é? Imagina, portanto, por exemplo, quando um pai, uma mãe tem um filho, e às vezes se ouve, eles ficam muito tristes quando os filhos estão às vezes lá, não sei nada do meu filho, não se comunica comigo, nem telefona, nem nada, quer dizer, então não é preciso que o filho ande lá, a filha ande lá longe fazendo coisas erradas, não é preciso, pode viver uma vida até honesta, uma vida normal, só que não tem comunhão com os pais ficam tristes, Deus também fica triste se nós não temos comunhão com Ele, então é isso que Ele quer, ter comunhão com Ele, né? No versículo acima diz, estou à porta e bato, ele não arromba. Portanto, se alguém ouvir, né? No outro lado a palavra de Deus diz, se tens ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça. E nós temos ouvidos, graças a Deus, não é? Temos ouvidos. Infelizmente nem toda a gente ouve. Mas quando nós temos ouvidos, a ouvir a voz de Deus batendo à nossa porta, ouvindo quando alguém fala de Jesus, da salvação, e para nós aceitarmos. Amém? Eu aqui digo, eu abri-lhe a porta, né? Agradeci. Como é que eu lhe abri a porta para entrar na minha vida? Eu entendi que eu tinha que abrir-lhe a porta, não é? Agradeci a Jesus por ter morrido e sofrido por mim na cruz, para me salvar, pedi-lhe perdão pelos meus pecados e convidei-o a entrar na minha vida, na minha casa, né? Casa significa vida, e fazer parte dela, fazer parte do meu dia a dia, andar comigo, e eu com ele, não é?
Depois de ter feito essa oração, senti que algo mudou no meu coração. Eu senti que algo mudou e o meu coração encheu-se de paz, uma paz que até então nunca tinha experimentado. Aquela paz de Deus, não é? Que nós só temos na presença dele, juntamente com muita alegria e desejo de estar com Deus. Podemos nos perguntar, então é só assim? Uma pequena oração, uma pequena e simples oração e logo acontece algo tão grandioso? É verdade. Quando nós vamos fazer a oração, essa oração, e já cremos Jesus, já cremos, não é que a gente faça a oração, ok, repete atrás de mim, eu aceitei, pronto. Quer dizer, isso não é nada, quer dizer, a gente tem que ter esse desejo, querer mesmo, crer que Jesus nos aceita, não morreu por nós, e crer que Ele não mente, porque Ele diz, aquele que me abrir a porta, eu entro e vivo com Ele, e saio com Ele, que tenho comunhão com Ele, não é? Então, é isso que nós, de todo o coração, não é? E eu escrevi aqui uma oração que diz, se tiveres também esse desejo e quiseres ter Deus na tua vida e andar com Ele, faz a seguinte oração, não é? Quando a gente reconhece, pá, eu preciso, não é? Tenho andado longe de Deus, Ele morreu por mim, para me salvar, para eu andar nos seus caminhos e fazer aquilo que é reto, então eu também quero, não é? Então diz assim, Senhor Jesus, obrigada por teres morrido por mim na cruz, para me salvar. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração e faz parte da minha vida. Quer dizer, é tão simples. Obrigada, amém. Não é? E se tu fizeste essa oração com sinceridade no teu coração, então foste recebido por Deus e tornaste seu filho, porque Ele diz, quer dizer, não é, Deus não mente, a palavra dele é tudo o que está aqui escrito, é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho para Deus é só Jesus. Ele é a verdade, não é uma verdade, não é? E a vida, quer dizer, só temos vida verdadeira quando estamos com Ele, não é? Então, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Portanto, se tu foste a Ele, estás com Ele, Ele abraçou-te. E também lá a Bíblia diz, portanto, quando um pecador se arrepende e vem, quer a salvação e se arrepende, diz que há festa no céu. Então, quer dizer, quando nós vamos a primeira vez e aceitamos essa maravilhosa salvação, grandiosa salvação, o que é que acontece lá no céu? Festa. E a Bíblia fala de milhares e milhões de anjos que começam a tocar as suas harpas, as suas trombetas. Há uma festa, um alarido por cada um que se converte a Ele, por cada um que se torna filho de Deus, por cada um que quer Deus na sua vida. Então, eu te digo, neste dia, nesta hora em que tu estiveres a ver o vídeo, faz tocar a trombeta no céu, faz alegrar o céu e tu alegra também, porque quando a gente aceita a salvação, é uma alegria muito grande, não temos como descrever. Talvez alguém se pergunte, mas então não somos todos filhos de Deus? No Evangelho de João 1, 11 e 12 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Para onde é que Jesus veio? Jesus não veio para Portugal, também não foi para o Brasil, nem para a Suíça, nem para nenhum país. Ele veio para o que era seu, quer dizer, o povo dele exclusivo, Israel. Ele veio para lá. E o que é que aconteceu? Não o quiseram, rejeitaram, não. Quer dizer, com exceção de alguns, claro, não é sempre. Então, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, quando a gente o recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, não é antes. Um dia eu falei, estávamos comendo juntos e com algumas pessoas e falamos de Deus, claro, né? E alguém disse, não, isso aí, Jesus Cristo é uma invenção, isso não existe, inventaram para entreter as pessoas. Não, Jesus é bem real, né? É bem real, então temos que crer no seu nome, aos que creem no seu nome, amém? Aqui vemos claramente que para nos tornarmos filhos de Deus é preciso recebê-lo nas nossas vidas. É a Bíblia que diz, não sou eu, né? E no nosso coração. Ou talvez tu ainda perguntes, mas Jesus morreu para me salvar de quê? Né? Ainda no mesmo Evangelho, não é? Tudo com a resposta de Deus, portanto, são experiências minhas, baseadas na palavra de Deus, e tudo aquilo que eu digo se eu digo alguma coisa é porque Deus o disse primeiro, amém? Eu só estou a repetir.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, enviou, para quê? Não foi para passar umas férias aqui na Terra, viajar, conhecer pessoas, não. Para morrer por nós, ser maltratado, né? Porque quando se fala do Evangelho, muitas vezes somos maltratados, né? Mandou, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus na nossa vida, que tenhamos a vida eterna. Vida eterna, quer dizer, esta vida aqui é uma passagem, não é? Agora nós temos uma vida lá para todo sempre e queremos estar com Deus, com aquela paz, com aquela alegria, onde não há dor, nem lágrima, não há nada, é felicidade, porque diante de Deus é felicidade, não é? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém. Não importa aquilo que tu fizeste, importa é crer agora daqui para a frente, não é? Jesus não veio, oh, tu fizeste isto, ou tu fizeste aquilo, não. Quer dizer, Ele, quando nós lhe pedimos perdão por os nossos pecados, naquele momento em que aceitamos, fica tudo apagado. Imagina uma borracha, ou num quadro, que a gente às vezes escreve lá, e que é que tem, vai lá e apaga tudo. E assim é a nossa vida até ali fica apagada, né? Ficam os pecados apagados, né? Quer dizer, não veio para nos condenar, mas para nos salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Esta palavra aqui ela é muito clara, muito explicativa. Ela diz, quer dizer, nós já estamos condenados quando não queremos. Não é que fizemos, matou, roubou, sei lá o que é que fez, tantas coisas más. Não, não crê já está condenado. Portanto, talvez alguém se pergunte ainda, mas estou condenado por quê se eu não faço mal a ninguém? Trabalho e levo uma vida honesta, né? Faço coisas, até faço bem às pessoas. E em Efésios 2, 8 e 9 diz que a salvação não é por obras, é pela fé. É por aquilo que Jesus fez, não é por nós. É bom fazer boas obras, é bom ajudar os outros, é bom, é muito bom e devemos fazê-lo, mas não conta para a salvação. Portanto, ninguém se iluda, porque é assim, é a palavra de Deus que diz em Efésios 2, 8 e 9. Jesus disse a Nicodemos, que era um mestre da lei, né? Ele já era mestre lá em Israel. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então quer dizer, ao aceitarmos Jesus, o nosso espírito que estava morto, como disse antes, a morte é uma separação, já quer dizer separação, nós estávamos mortos, estávamos separados de Deus, não é? E quando aceitamos Jesus, nós voltamos para a vida, a um nascer de novo, um nascer para as coisas de Deus, né? Então não pode ver, aí a gente começa a ver. Desde essa altura, portanto, quando aceitei, fiz essa decisão e fiz essa oração maravilhosa, que mudou tudo, não é? Então, desde essa altura que passei a dedicar a minha vida a Deus. Agora Ele ocupava o meu pensamento. Escrevia-lhe poesias de louvor, escrevi algumas poesias e uma alegria indescritível começou a desabrochar do mais íntimo do meu coração. Era algo assim que vinha, que eu estava tão contente, né? Era algo que até então desconhecido, algo muito bom e interessante, pois já não tinha só que trabalhar para comer e comer para trabalhar. A minha vida agora ganhou sentido, agora tinha sentido, agora eu sabia porque estava aqui. Estava aqui para ter comunhão com esse Deus e viver nessa alegria, nessa paz e também levar aos outros, né? Que a gente não deve querer só para nós, e por isso que eu escrevi este livro, ok? A alegria era tanta que cheguei a ter medo de que estivesse apenas a viver um sonho e que depois tudo acabaria e voltaria ao mesmo estado. Eu tinha medo, assim, isto é tão bom, quer dizer, andava uns dias assim, e se isto acaba, eu assim, será que vai voltar outra vez como era antes? Eu não queria de maneira nenhuma, não é? Então muitas vezes orava ao Senhor, não me deixes sair dos teus caminhos, por favor, guarda-me, não é? Que o nosso coração também é enganoso. E então, com esta decisão começou uma nova viagem na minha vida. E pronto, mas viagem, que viagem, uma viagem, né? Assim, não era uma viagem de comboio, não é como eu fui para a Suíça de trem, de comboio, também não era de avião, não é?
Também não era de nave lá na lua, imaginando, voando. Não, não, não. Era uma caminhada com Deus. Cada dia caminhando com Deus. E como é que é essa caminhada com Deus? Nas nuvens, tudo maravilhoso? Não. Era algo, portanto, Deus também nos leva muitas vezes a passar pelo deserto. Nesta vida temos dificuldades, mesmo com Deus, né? Tem dificuldades se nós lermos a palavra de Deus, se virmos a vida das pessoas, a gente tem dificuldades. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vão vencer. Então, muitas dificuldades surgem na nossa vida, ao longo da nossa caminhada. E eu escrevi aqui que ele nos leva por desertos, e no deserto, eu já estive lá em Israel, no deserto tem pedras, tem espinhos, não tem nada, tem um verde, é tudo seco, né? Quer dizer, não é fácil estar ali num lugar assim, e é isso por essa situação que nós muitas vezes passamos. Mas Deus nos acompanha nisso, né? Como ele disse, mesmo lá quando os israelitas passaram pelo deserto, em caminho à terra prometida, lá vinha ele. Dificuldade sim, mas Deus estava lá, com a nuvem durante o dia e com o fogo durante a noite, para os aquecer, para os iluminar. E assim Deus está connosco, mesmo nos tempos de tribulação, Deus está connosco, né? Mas também não é só dificuldades, né? Também, claro. Então, Ele nos dirige também. Eu usei tudo aqui, eu usei a palavra de Deus, não é? A nuvem da noite, e depois também no Salmo que diz, mas também nos dirige a verdes pastos e águas tranquilas. Também temos tempos bons, né? Nós sabemos também na vida, né? Quer dizer, no nosso acto de caminhar aqui na Terra, o que é que nós temos? Há uma noite, mas depois da noite vem a manhã. Há tempestade, sim, há tempestade. Também chove e troveja e aquela coisa toda, mas depois não é sempre tempestade. Também não é sempre noite. E na nossa vida é assim também. Temos tempo de tudo, mas tudo é preciso na vida. Assim como é preciso a noite e é necessário a tempestade, também na nossa vida acontece isso. Faz parte da vida. Amém? Mas Deus está connosco em tudo, não é? Deus sabe o caminho que precisamos de percorrer para nos tornarmos mais fortes, mais robustos, mais sensíveis e bondosos, pois as flores que nascem no deserto são mais resistentes e duradouras, né? Às vezes há coisas que a gente diz assim, apanhou um pouquinho de frio, já está a tossir. Porquê? Porque a flor de estufa, né? Flor de estufa, quando a gente compra uma flor de estufa, passado 2 dias já está murcha. E nós precisamos ser fortes, e é assim que Deus nos quer, ser fortes e corajosos, né? Ser forte e corajoso, e vai em frente na vida, né? Isso nós precisamos. Infelizmente, esses atributos só se geram dentro de nós em tempos de tribulação. Eu não gosto da tribulação. Ninguém gosta, mas é assim, há coisas que geram dentro de nós certos atributos que é só assim. Compaixão. Quer dizer, como é que a gente vai ter compaixão de uma pessoa que está a passar uma situação se nós nunca passamos? Nem vamos entender. E Deus nos ajuda para ajudar outros, e Deus nos ajuda para a gente saber resolver situações, que às vezes vem uma situação assim, uma outra maior. Então nós já temos que estar, como é que se diz, temos que ter já experiência, né? De saber resolver as coisas, né? E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Quer dizer, né? Como dizer, nós vamos alcançar coisas no tempo da tribulação, coisas maravilhosas, né? Quer dizer, experiências, né? E aqui diz nossa leve e momentânea. Quer dizer, por um lado, quer dizer que a tribulação não dura sempre. E por outro lado, as tribulações que nós passamos aqui não têm... Essa é uma coisa mínima em relação à eternidade que Deus tem preparado para nós. Então é por esses 2 motivos, não é? Mas mesmo que Deus permita que passemos por tempos difíceis, e permite, nunca deixa de estar atento e de cuidar de nós. Ainda que na maior parte das vezes não o sintamos. Às vezes a gente não sente, Deus está longe, Deus não faz caso. Já estou a orar há algum tempo por esta situação e não muda. Deus está atento, né? Quando
Por exemplo, quando os discípulos estavam lá no mar, já aflitos, estamos aqui, estamos a quase, as ondas já vêm em cima da gente, já vamos morrer e tu estás aí tão quieto, está a dormir. Não é? Jesus estava lá, estava no barco, dormia tranquilo, porque ele tinha toda a confiança em Deus, que Deus tinha um propósito na vida dele, não ia acabar ali, não é? Mas claro, nós às vezes não temos, falhamos às vezes, não é? E então ele diz, né, Isaías 43:2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele aqui não diz se passares, quer dizer que faz parte, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, mais águas, né, eles não te submergirão, não chegam aqui e não nos afogam. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer dizer, o fogo, ele não vai nos queimar. Ele somente nos dá experiências. E é assim mesmo, quando a prova termina e olhamos para trás, muitas vezes dizemos, não sei como aguentei tudo isso. Pois não sabemos. O segredo é que Deus estava lá, dando-nos força suficiente para superar o problema. E aprendi uma coisa, que Deus nos dá tanta força quanto nós precisamos. Às vezes precisamos de mais, Deus dá mais, outras vezes é menos e Deus dá menos, porque dá tanta quanto nós precisamos. Caminhar com Deus. Agora Deus estava comigo por onde quer que eu fosse ou estivesse. Deus acompanhava-me. Não era só porque a palavra de Deus o diz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto é que Ele está connosco? Um mês, pronto, ok, tudo bem. Não, sempre, todos os dias. Até quando? Até terminar. Está sempre connosco. Portanto, qualquer situação, Deus está connosco. Amém? Eu sentia verdadeiramente a sua presença. O vazio do meu coração ia sendo preenchido a cada dia, né? Aquele vazio que eu dizia que tinha, e lá ia sendo ele preenchido. Até que um dia estive com uma amiga, não é? Essa amiga tinha estado fora lá da Suíça, tinha estado longe, noutro país, e quando ela voltou, foi-me visitar. E logo no primeiro momento que começámos a conversar, quase ela gritou, Aida, tu estás diferente, tu já não falas como antes. Claro, o que é que eu falava antes? A gente falava de qualquer coisa, do tempo, de problemas, criticava se calhar o chefe, queixava-se disto, ou não até falava de coisas, da receita, sei lá o que é que falava. De repente eu começo a falar das coisas de Deus. Porque o fulano de tal fez mal e tal, assim, não, mas perdoa. Não, olha, a minha conversa agora já era diferente, já eram coisas baseadas na palavra de Deus, já tinha outra maneira de falar. E ela, credo, tão pouco tempo já mudaste tanto, não é? Nem sempre nos apercebemos da mudança que houve em nós, mas os outros sim, eles dão-se conta, principalmente quando estiveram um tempo sem nos verem, como foi o caso da Isabel. Contei-lhe sobre o meu encontro com Deus e partilhei com ela algumas das minhas experiências. Mas ela não entendeu. Pensou que eu estava a apresentar-lhe alguma espécie de religião. Quer dizer, o que é que vocês já leram, este é o 4º capítulo, vocês veem que eu estou a falar numa religião, não estou a falar em religião, eu estou a falar em Deus, no Criador, no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou tudo aquilo que nós vemos, que nós vemos, o céu, a terra, as estrelas, quando nós olhamos, eu estou a falar dele, não estou a falar de religião. A religião não vale nada, né? Não nos leva a nada. O que nos leva é ter Deus na nossa vida, aceitá-lo e viver com Ele, amém? A cada dia. Mas ela não aceitou. Lutei por algum tempo, mas ela sempre resistiu e por fim deixou de ter interesse de se relacionar comigo, né? Muitas vezes é assim. De vez em quando encontrava e todas as vezes que falava com ela, fosse pessoalmente por telefone, eu via que ela estava sempre triste, sempre a chorar. Passaram anos, ainda não vai há muito tempo que eu lhe liguei e ela estava a chorar. Eu pensei assim, credo, tantos anos, ela chorou a vida toda, assim, credo, como teria sido diferente se ela quisesse Deus na sua vida, porque Deus muda, Deus, como é que diz? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, alegria, paz, vontade de viver. Quer dizer, é isso que Deus traz à nossa vida, o melhor dos melhores, né? Mas ela não quis. Eu tenho a certeza que Deus vai continuar a tentar que ela o aceite, né? Aceite o amor dele,
porque o amor de Deus é maior que a nossa rejeição, a qual, na maior parte das vezes, é por ignorância ou por rebelião. Quer dizer, só quem tem que ser por ignorância, não aceitar também o presente, não aceitar a salvação, não aceitar o Deus que nos fez na nossa vida, só pode ser por ignorância e também por rebelião, não é? Agora, já estava nessa caminhada com Deus, né? Com Ele junto, Ele estava vivendo na minha casa, né? O primeiro passo já tinha sido tomado, aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. À medida que ia lendo a Bíblia e ouvindo as pregações, ia ficando mais convencida de que o batismo seria o próximo passo que deveria tomar. Pois é um mandamento e o próprio Jesus deu-nos o exemplo e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Está escrito, não é, em Mateus. Quem crer e for batizado será salvo. Então, aqui, quem crer, primeiro crê e depois decide para ser batizado, que é um mandamento. Nós não podemos, que adianta ser batizado antes. Não é? Eu às vezes digo assim, se a pessoa foi batizada antes, é um banho. Não salva ninguém, não é um mandamento. Tomar banho tomamos todos os dias. Mas descer às águas é uma demonstração de que queremos realmente viver com Deus. Por isso crer e ser batizado será salvo, não é? É um mandamento. Portanto, ide, disse Jesus em Mateus 28, 19, portanto, ide, Ele manda-nos a nós ensinar as nações, as pessoas, de que Ele morreu por nós e quer a nossa salvação, quer a nossa vida para Ele, para nos fazer bem, porque Ele só nos faz bem. Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento, né? Com essas passagens e com outras, foi-me convencendo de que também deveria fazer isso. Estava já decidida e preparada para falar com o pastor da igreja e dizer-lhe que também queria ser batizada. Aí começou uma luta. A partir desse momento que tomei essa decisão, começa uma luta na minha mente. Mas por que te vais batizar outra vez? Não fostes batizada já quando eras pequena? Os teus pais vão ficar ofendidos. Toda essa coisa lá na minha mente. Pois vais contradizer aquilo que eles te ensinaram. Mas os meus pais não sabiam, não é? Que eles também não liam a Bíblia, porque era assim. E os teus amigos, o que é que eles vão pensar? Quer dizer, que importa o que é que dizem os amigos? O que importa é que diz Deus, não é? É um engano, não é? E isso para mim era novo, nunca tinha tido isso, né? Quando eu queria ir a um baile, né? Quando era mais jovem, com as moças lá da aldeia, íamos ao baile, vai para lá dançar, tudo bem, fazia parte da nossa vida naquela altura. E lá ia eu, quer dizer, ou depois mais tarde, nós vamos a uma discoteca, vamos, quer dizer, combinado com as amigas, lá íamos nós. Mas não tinha essas lutas, para que é que vais, não vais, porquê? Não, e aí pronto, né? Então isso para mim era novo. Até que tanto me chateei com esses pensamentos, né? E um dia cheguei dentro do espelho e perguntei-me lá, olha lá, o que é que tu queres? Porque nós temos que ser decididas porque há alguém que não quer. Alguém, esse alguém vocês sabem que é aquele lá do outro lado. Não quer que a gente ande nos caminhos de Deus. Então ele vai, então agora já era outro passo, quer dizer, aquele de aceitar Jesus, pronto, eu já tinha aceitado. Mas agora demonstrar para o mundo visível, para as pessoas e para o mundo invisível que eu realmente estava decidida, mas decidida a seguir a minha vinha com Deus, aí se levanta. Para quê? Porquê? Não sei o quê. Disse, não, para aí, né? E perguntei-me, afinal de contas, o que é que tu queres? Seguir a Cristo ou ficar como estava antes? É claro que eu queria seguir a Cristo. A minha resposta daí foi essa, quero seguir, não é? Fui e inscrevi-me para o próximo batismo. Graças a Deus que sempre nos conduz em vitória. Quando nós estamos, Deus sempre nos leva, a vontade dele é sempre nos levar a fazer aquilo que é da vontade dele. E foi o que aconteceu aqui. Portanto, Deus levou-me, eu fui batizada, foi uma benção, né? E com isto termino este capítulo e desejo que tenha sido uma benção para vocês. Também queria pedir que compartilhem esse vídeo. Sejam realmente semeadores da palavra, não guardem só para vocês. Eu escrevi este livro porque não queria guardar só para mim, é um tesouro muito grande, porque é que eu vou guardar só para mim? Então compartilhem este vídeo com outras pessoas que precisam de ser salvas. Vocês já estão a fazer uma parte quando compartilham. Aquelas pessoas que eu não conheço, que eu não sei, vocês vão ajudar a espalhar o reino de Deus. Amém? Então Deus abençoe, até o próximo vídeo.